Obrigado. Boa noite a todos, irmãos, irmãs, companheiros de caminhada. Tem que me afastar um pouquinho, porque é meio forte. É um prazer novamente estar nesta casa, agradecer ao meu amigo Clipe, que sempre me convida. Agradecer a Deus também pela minha idade poder estar aqui, mas normalmente tem tantos com a minha idade que vão mostrar essa hora. Eu, graças a Deus, estou aqui, então agradeço a Deus, agradeço os espíritos de luz e agradeço a todos vocês que dispensaram algum tempo da vossa existência terrena para vir no Centro Espírita buscar algum recurso orientativo e eu espero que eu esteja preparado para trazer para vocês. Aos irmãos desencarnados, nós também damos nosso fraternal abraço, cumprimentamos e entendemos que eles
comparecem numa casa espírita, como aqueles que eram católicos comparecem na igreja católica, aqueles que são protestantes vão na sua igreja também, sempre em busca de recursos orientativos que nos permitam nós galgarmos uma posição melhor no plano espiritual. Hoje, a pedido do Cleito, nós trouxemos esse tema. Como entender as expiações coletivas, ou as mortes coletivas, os problemas coletivos, que nem sempre a expiação resulta em morte, às vezes resulta em doença, mas a pessoa não morre. Bom, partindo do princípio que Deus é a bondade divina, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tem muitas pessoas que, não sendo espírita, não é que nós sejamos melhor do que ninguém, mas não são espíritas, muitas vezes não entendem a razão de morrer tanta gente junto. Não é? Diz assim, bom, como é que Deus pode deixar acontecer uma coisa dessa? Eu, no dia 27 de dezembro de 1977, sou velhinho, mas ainda me lembro disso, eu ia indo para fazer a inauguração, eu era inspetor do BESC, eu ia fazer a inauguração lá em Braço do Norte e São Ludgero, as duas agências se inauguraram. E quando cheguei aqui em Paulo Lopes, um cidadão que tinha comprado aquele negócio, eu sempre dou um conselho, quando o cidadão compra um carro e aprende a dirigir há pouco tempo, não se, desculpa a expressão dizer que não se meta a fogueteiro sair na BR-101 dirigindo aí, porque é um perigo. Hoje não tanto, porque são mãos distintas, na época não, era mão e contramão, e ele chegou muito perto de um ônibus para espiar, de um caminhão para espiar se viu alguma coisa, um Fusca, bem pertinho para espiar, o cidadão quase vai no meio da outra pista. Vinha aquele carro da 0 hora, devia vir atrasado, ele vinha que vinha uns 130, pegou o Fusca, rachou no meio. E aí, eu cheguei logo segui tudo, paralisado, fui ver o que tinha havido, tinha uma criancinha, assim de uns 2 meses mais ou menos, deitada no acostamento, morta, né? Com a mamadeirazinha no lado e o bico aquilo, eu cheguei a chorar de tristeza aí, fiquei pensando assim, bom, como é que Deus pode deixar acontecer uma coisa dessa, com uma criança dessa, que nem teve tempo de pecar, mas nós que somos espíritas, hoje entendemos perfeitamente por que estava ali aquela criança. Aquela criança era um invólucro material muito tenro, mas podia ser um espírito milenar. Né? E precisava morrer junto com o pai, com a mãe, morreram tudo, morreu um irmão maior. Quer dizer, quantos de nós, vamos dizer, vou dar um exemplo, se nós aqui fôssemos todos aposentados e mais ou menos abastados financeiramente, nós fizemos uma sociedade para fazer passeios turísticos, aí contratamos uma empresa, a empresa nos ofereceu 2 roteiros, nós podíamos ir para o Caribe ou para o Golfo do México, isso lá em junho e novembro, que é o verão deles, e lá tem praia paradisíaca, muito bonita, só que tem certos fenômenos atmosféricos nesse período que arrasa aquela região. Nós pegamos o avião, fomos, saltamos lá, os homens já estavam no aeroporto esperando, levou para o hotel, no outro dia fomos nós tudo para a praia. Deu um tsunami. O que é um tsunami? É uma onda gigante. Por que dá um tsunami? Porque dá um maremoto. E por que dá um maremoto? Porque dá um terremoto debaixo do mar. Porque terremoto quer dizer terra em movimento. Maremoto é o mar em movimento. E tsunami é o produto desses 2 atos, ou 2 fatos, que dá uma onda gigante e arrasa tudo. Vai lá e matou nós tudo. E matou gente da Arábia Saudita, lá tinha pessoas nativas e pessoas que estavam vindo de várias partes do mundo. Aí a gente tem de perguntar aqui no Espírito, bom, por que nós fomos sair aqui de Santa Catarina para morrer lá no Caribe? E morrer junto com pessoas que nunca nós demos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não conhecemos. Qual é a razão? Nós que somos espíritas sabemos disso. E nós temos várias encarnações. Nós vivemos passando de encarnação em encarnação e cumprindo tarefas. Só para nós temos uma ideia, você quer ver? E no dia 17 de dezembro de 1961, é do meu tempo, tá? Nessa época eu já estava por aqui, já tinha 19 anos. Em Niterói, pegou fogo num circo e matou 503 pessoas, entre crianças, idosos, senhoras, idosas, jovens, matou 503 pessoas. Foi um desastre assim que deixou todo mundo boquiaberto. Agora, por que criança lá de 12 anos morrendo, gente de idade morrendo, gente jovem morrendo? Aqueles 503 que morreram, gente, em 177 depois de Cristo, foram aqueles que botaram mulheres, crianças e idosos dentro de uma arena lá na França,
tá? E mataram 1.000 pessoas, 1.000 crianças, jovens. Vocês vejam bem, isso foi em 177 depois de Cristo. Depois de 1784 anos, eles vieram pagar. Então, como é que funciona isso? Vejam bem. Às vezes a gente pode pensar, não, eu cometo um erro agora, na próxima encarnação já vou ser punido. Não, não é assim. Nós, às vezes, nem estamos preparados para receber uma punição desse quilate, senão nós vamos nos revoltar mais. Nós temos que começar a entender por que nós precisamos passar por esse problema. Nós, como espírito, temos que aprender muito. Então, veja bem, 1784 dias para acontecer um fato de cumprimento de tarefa. Não é um castigo divino. Deus não castiga ninguém. Nós, quando morremos, que voltamos ao mundo espiritual, nós fizemos junto com os espíritos, nós somos de guarda, os espíritos que vão nos guiar, nos orientar, nós fizemos uma análise comportamental dos nossos procedimentos quando passamos pela Terra. Vem tudo, é como se fosse uma televisãozinha, passa tudo para nós ver. E aí nós mesmos vamos escolher. Quem não é espírita vai dizer, mas meu Deus, quer dizer, eu vou escolher sofrer. Veja bem, nós temos transferido um sofrimento moral para um sofrimento material. Veja bem, o que é um sofrimento moral? Para o sofrimento moral não tem comprimido, não tem melhoral, não tem cibalena, não tem nada. Qual é o comprimido que tem? Só tem um laboratório que fabrica esse medicamento. É o laboratório divino. E esse laboratório fabrica o quê? Nos orienta ao arrependimento, ao pedido de perdão, a preparação para nós começarmos a cumprir determinada tarefa, fazendo com que nós vamos ajudar aqueles que nós tanto prejudicamos. Então, quando nós pedimos para termos um problema físico, muitas vezes as expiações, nós podemos vir cego, mudo, surdo, uma série de problemas nós podemos enfrentar. Imagine, meus irmãos, quando o Hitler tiver que reencarnar, como é que ele deve vir? Tem espírito que diz que o Hitler, como espírito, está preso, mas como é que se prende espírito, gente? Espírito é vibração, prender como tem gaiola para espírito, por acaso? Não dá para entender isso, não tem prisão. Ele está preso na sua consciência. A nossa consciência, quando nós morremos, e mesmo vivo, a nossa consciência é nosso advogado de acusação e advogado de defesa. Quantas vezes a mãe dos senhores, ou o pai, normalmente a mãe, o pai ia trabalhar, a mãe que pegava a gente pela orelha, diz assim, acho que a consciência pesada, quando alguém fazia um erro, que nós éramos 5 irmãos, ninguém queria dizer que errou, então ela encostava a gente na parede e olhava assim no olho. Quem tinha feito a besteira já ficava vermelho na hora. Ela dizia, acho que a consciência pesada. A consciência pesada, o que é? Nós sabemos que erramos. Então, quando nós sabemos que erramos, nós escolhemos cumprir determinadas tarefas que não é castigo divino, é preparação. Essa expiação, expiar é diferente de provar. A prova você vai mostrar para si mesmo e para o mundo em si que você se melhorou daquelas faltas. Então, é a mesma coisa que na escola antigamente tinha a prova parcial, a prova oral, então a gente estudava, primeiro semestre chegava em junho, tinha a prova parcial, segundo semestre chegava em novembro, tinha uma prova parcial, e em dezembro tinha a prova oral. Quer dizer, nas duas provas parciais, o cara podia enrolar o professor, agora na oral era frente a frente, então dava. Então, quando nós vamos fazer essa prova no mundo espiritual, é tipo uma prova oral, nós temos frente a frente com a nossa consciência. E aí nós vamos escolher o quê? Vamos escolher sofrimento. Nós não podemos... Nesse dia um amigo meu disse assim, mas sofrimento eu escolhi ser pobre, eu acho, desculpa a expressão, eu sou meio, assim, meio burro. Por que escolhi isso? Por que eu não escolhi uma coisa melhor? Mas olha aqui, gente, nós escolhemos vir com algum problema, porque nós, como espíritos, quando nós escolhemos, nós estamos no mundo espiritual. Nós sabemos que a nossa passagem física é temporária, é efêmera, é curta. Então, o sofrimento que seja é mínimo se nós formos fazer uma análise perante o nosso mundo, da nossa vida espiritual. Nós vamos ter uma vida sem fim. Nós vamos viver para sempre como espírito. Agora, na matéria, nós temos várias passagens. Então, à medida que nós vemos com alguns problemas, ou mesmo no decurso da nossa passagem, temos uma doença grave, qualquer coisa, não dá para se desesperar, claro. A nossa dor física é terrível, mas a dor moral é um pouquinho pior, muito pior. Tem uma história de um cidadão que tinha uma fazenda.
e ele tinha escravos, e estava moendo cana para fazer açúcar, fazer melado, essas coisas, e o escravo, acho que ele não botou a tempo no moinho lá na moenda, botou a cana a tempo, ele pegou o braço do escravo e botou junto, moeu, e esse cidadão gritou. E quando ele morreu, porque deu uma gangrena, na época não tinha médico mesmo, ele não ia botar o escravo no médico, o que é que eles faziam? Eles já tinham uma coice ali por perto, um machado nessa moenda, que quando ia levar o corpo todo, então o que é que dava com o machado assim ao vivo e cortava o braço do cara assim, uma coice, assim na dureza, não tinha anestesia. Então, esse cidadão morreu, deu a gangrena e morreu. Depois o dono da fazenda também morreu. E chegou um tempo que o dono da fazenda escutava assim, sentia o cheiro do caldo de cana com sangue, escutava os gritos do escravo, né? E sempre alguma coisa falando assim, você me assassinou, você me assassinou. Bom, imagine, 24 horas por dia, de minuto em minuto, alguém no teu ouvido assim, você me assassinou, você... O cidadão fica doido. E chegou um dia, ele pediu perdão, se arrependeu, meu pai, me ajuda. Aí ele viu um barulho, olhou para trás, veio um ser e pegou ele no colo. Era o escravo, só que o escravo na encarnação anterior tinha sido o pai dele. Então, gente, nós não podemos, muitas vezes, quantas vezes nós encontramos alguém aí na rua, um pedinte, né? E ele nos pede uma esmola do cidadão, diz assim, quer trabalhar? E já diz um palavrão, né? Gente, às vezes, esse cidadão que nós estamos pedindo uma esmola é aquele que no passado nós fomos pedir um copo d'água, ele deu um copo de leite e sabia que nós estávamos com fome. É um teste. Os testes divinos, quando se diz tem pedra no meu caminho, não é uma pedreira, não. É uma pedrinha pequenininha, só para nós dar uma tropeçadinha só. Porque se botar uma pedra muito grande, nós vamos ver. Eles botam, a justiça divina bota pedrinhas pequenininhas, nós vamos tropeçar nossas pedrinhas. Então nós temos que observar bem que cada irmão de caminhada, cada companheiro que nos rodeia, e mesmo aqueles que estão dentro da nossa família, porque a grande prova que nós passamos é a prova da família. E a prova da família, nós temos que entender o seguinte, a composição da família não é por acaso. Né? Às vezes a pessoa fala, entrou pela porta do fundo da minha família, ou um genro, uma nora, qualquer coisa. Não entrou pela porta do fundo, não, é que nessa oportunidade ele ainda ou ela não teve condição de compor a família consanguínea. Então está pela periferia, é parente periférico, mas das nossas necessidades. Né? Quantas vezes nós falamos assim, eu tenho um vizinho que é uma desgraça. Ele bebe umas pingas, bate na mulher, briga com a mulher, tem um filho que tem uma moto dessas 400 que chega de noite, de madrugada, com aquela ronqueira, tem um galo que às 3 horas da manhã já começa a cantar, às 7 horas da manhã o vizinho já está batendo na mulher. Que tristeza, gente. Nós devemos rezar para as coisas melhorarem, porque na próxima encarnação isso tudo pode vir na nossa família. Por enquanto, é só do vizinho. Então nós temos que pensar, nós somos todos irmãos, nós estamos compondo uma família divina. Então, quem não tem condição ainda de ser parente consanguíneo, vem perifericamente como vizinho. Né? Quantos desses assim, o Saddam Hussein, o presidente dos Estados Unidos, mandou matar, né? Derrubaram, mataram ele. Numa próxima encarnação, eles podem vir como 2 políticos disputando no mesmo país. Eles podem vir depois, na outra encarnação, disputando no mesmo estado. Eles podem vir disputando no mesmo município. Eles podem vir disputando como vereador no mesmo bairro. E, gente, vão aproximando até que um dia, aquela desunião que determinou o assassinato de um pelo outro, vai se tornar em amor. Porque o amor, como disse Pedro, na segunda epístola dele, que é capítulo 4, versículo 8, diz que o amor, na forma de caridade, cobre uma multidão de pecados. Não encobre, veja bem, cobrir é uma coisa, encobrir é outra. Tá? Encobrir é o seguinte, o cidadão errou, vou encobrir o erro dele, vou tapar. Agora, cobrir não. Nós vamos dar oportunidade que a pessoa se prepare e se melhore. Esse é cobrir, é ajudar, cobrir é ajudar. Tá? É tentar amenizar o frio. Encobrir é enganar os outros para que não vejam o erro daquele. Então, Pedro não disse que era para encobrir. Cobre uma multidão de pecados. Então, todos nós estamos aqui exatamente para evoluir.
Todos nós viemos preparados para nos melhorar. Mas antes de nós melhorar, nós cometemos muita anormalidade, porque nós somos espíritos milenares. Nós vemos muitas vezes a Terra. Graças a Deus, hoje nós já estamos assim, numa fase extraordinária de melhoramento. Você pode dizer, mas tem tanta gente que mata tanta gente. Não, mas isso é normal. Isso são espíritos que estão voltando. Estão voltando, porque nós vamos passar de provas e expiação para um plano de regeneração. Então tem que dar oportunidade para todo mundo. Deus não vai pegar e dizer assim, Rafael, tu não presta, já vai sair daqui, já vai para o mundo inferior. Não, ele vai me dar todas as oportunidades possíveis e imagináveis. Se eu não souber aproveitar, aí não é castigo, é um problema meu. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que me preparar, eu tenho que saber que cada um de nós estamos todos marchando para o mesmo lado. Agora, nós sempre temos na nossa frente espíritos de luz que nos dão a mão para nos guiar. Mas tem gente que vem atrás que é cego e não enxerga. E nós temos que ajudá-los. Quantas vezes nós abandonamos esse que vem atrás de nós, mas não soltamos a mão da frente? Quer dizer, o que é isso? É que o nosso Pai, só tem vem a nós, o vosso reino não. Quer dizer, eu quero para mim, eu quero todos os benefícios. Agora não quero ter nenhum sacrifício. E não existe isso. Jesus foi muito claro quando disse, a cada um será oferecido segundo as suas obras. Então, as nossas obras, o que é? A caridade, a nossa prática de bondade, a nossa dedicação aos nossos companheiros de caminhada, os mais necessitados, os ensinamentos que nós transmitimos, toda essa reunião que nós fizemos, vejo como o mundo melhorou. Que hoje nós podemos aqui, nessa região aqui do Estreito, nós podemos ter igreja evangélica pregando, igreja católica pregando, centro de Umbanda trabalhando, centro de Candomblé trabalhando, centro de Nação trabalhando, os centros espíritas kardecistas trabalhando. Ninguém vai lá bater na casa de ninguém, nem matar os pregadores, os assistentes fiéis. Antigamente não se podia fazer isso. Antigamente tem que ser tudo escondido. Então, a evolução foi extraordinária. Nós já temos grandes passos. Nós viemos passando pelos os quatro gêneros da natureza, que é o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Quer dizer, não é que nós fomos assim uma cobra, um jacaré, não. Nós era o princípio espiritual. Era o começo. Como nós temos hoje, veja bem, como nós temos pessoas já evoluídas, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e tantos outros, se a gente for citar, nós também temos as pedras, hoje ainda temos as pedras de pouco valor e as pedras preciosas. O que é isso? Evolução no reino da natureza. Nós temos as árvores que dão frutos saborosos, temos algumas que não dão nenhum fruto e outras dão frutos venenosos. Então, veja bem, o que é isso? Dentro do reino da natureza, mais uma demonstração de evolução. Nós temos os animais domesticáveis e temos aqueles que ainda não dá para domesticar. Então, isso é um preparo. E quando esses domesticáveis já estão preparados, esses animais, depois de passar milênios na condição de seres aí inferiores, que usam o instinto e não a razão, ele recebe um documento chamado livre-arbítrio. Aí começa o nosso problema. Né? É na metade da ponte, eu sempre digo metade da ponte, entre o reino animal e o reino nominal. Na metade da ponte recebemos um certificado, que é o livre-arbítrio. Aí nós já achamos que estamos mandando na metade, somos filhos do homem, temos direito a mandar também. E já começamos a praticar as nossas barbáries. Aí que está o problema. Daí para frente, nós podemos dar um passo certo e vamos dar muitos passos certos, mas também vamos errar muito. Então, nós que somos espíritas, não é que sejamos melhor do que ninguém, mas o Espiritismo nos ensina e Jesus também nos ensinou, que é orar, vigiar, tem que estudar, aprender. Nós temos que ter a fé, que nós tenhamos certeza porque temos fé. A fé raciocinada, nós não podemos ter a fé cega. Nós não podemos assim, eu vou acreditar que o senhor Rafael disse, porque ele disse, não. O senhor chega em casa, pega o Evangelho, pega as obras que você tem em casa, um livro que tem. Hoje é tanta facilidade, é só pegar na internet, no celular e pedir o que foi, logo e ensino. Então nós temos facilidade, você vê quanta facilidade nós temos hoje. Imagine
no tempo de Jesus, quando ele pregou lá no monte perto do lago de Genezaré, o mar da Galileia, que o mar da Galileia não dava que a água era doce, era, não é ainda, né? Quando ele pregou os ensinamentos, que depois de anos eles foram escrevendo, que não tinha nada por escrito. Hoje não, tudo que nós falamos ele está gravando ali, ó. Daqui a 100 anos está gravado. Naquela época não tinha papel, não tinha nada disso, não tinha caneta, era tudo numa taubinha assim de cera, numa taubinha de barro. As dificuldades é muito grande. Então veja quanto nós evoluímos, mas nós também temos que evoluir no pensamento e no comportamento, principalmente na dedicação, no respeito ao nosso semelhante. E a nossa grande vivência, gente, começa dentro de casa. A sociedade começa a ser composta por nós, individualmente. Tá? Nós somos a base da sociedade. E depois nós formamos a família, que é o amplo conglomerado de uma sociedade. E a família nós temos que respeitar. Nós não podemos achar assim, vou casar porque a mulher é bonita, ela tem todas as belezas físicas e tem todas as belezas espirituais, às vezes não tem. Às vezes não tem, às vezes o cidadão também. O cidadão tem um corpo escultural, esse é o marido ideal. Às vezes não é. Então nós temos, não é sabermos escolher. Não é sair daí escolhendo, não quero isso porque é um defeito. Não é isso. Nós temos que, quando escolhermos, quando nos casarmos, nos casar por amor e começar a construir uma família com amor, porque através desse casamento virão espíritos. E esses espíritos estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa guarda. E nós somos responsáveis por esses espíritos, porque se nós não nos orientarmos e eles se perderem no caminho, porque é aquele negócio, quando o pai e a mãe não abraçam o seu filho em casa, o traficante lá fora abraça, não tem dúvida disso. E quando chegar no mundo espiritual, se um menino desse se perde, um filho nosso se perde, pode enveredar pelo lado das drogas, aí vai ter problema com a polícia, acaba sendo assassinado, numa disputa lá, morrer, e quando nós morremos, nós encontramos ele numa situação precária no mundo espiritual, e já se vale o filho ou a filha chegar para nós e dizer, papai e mamãe, eu estou nessa situação porque vocês não tiveram a responsabilidade de me criar com amor, não souberam dizer não. Porque, gente, o bom pai e a boa mãe não é só aquele que só diz sim, 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 não. Tem hora que tem que dizer não, e depois de dizer não, é não. Não é? Há pouco tempo eu levava aqui no Zenádio, um menino foi mexer numa gaiola e um rato tinha urinado na gaiola, pegou a doença aí do rato e tivemos que levar lá para o hospital infantil. Só que lá no hospital infantil tinha que chegar às 7 horas da manhã. Morava lá no Zenádio, do Zenádio até o hospital infantil é uma viagem, só se fosse de helicóptero. Eu tinha que ir lá pegar às 4h30 da manhã para chegar lá, porque às 7 tinha que estar lá. Aí um dia eu estava sentado assim esperando, mas goza. As crianças sentam assim. Ali é o médico ou a médica que vai dar o remédio para eles, dar a injeção, ou fazer o exame que vai fazer. E aqui tem um bar. Olha, as crianças têm que estar em jejum. Como é que pode botar um bar aqui, uma lanchonete? Não pode, tem que botar longe dele, porque senão as crianças vêem os outros comer e vão querer comer. Tinha no meu lado uma senhora com filho assim de 5 anos. E no outro lado também tinha uma senhora com filho assim de 6 anos. O filho de 6 anos ia só tomar injeção. Então ele pediu uma batatinha daquela que veio numa latinha. Pediu, a mãe foi lá e comprou. O pequeno também quis. A mãe disse, não, tem que fazer exame, ia fazer uma endoscopia. Aí não pode comer nada. Aí jogou no chão. João, mãe, olha, fez um escarcéu. E eu já estava começando, a mãe não dava conta dele. Aí a mãe se viu perdida, foi lá e comprou. Comprou e deu. Ela pegou, abriu, deu uma para ele. Ele pegou, abriu a lata e jogou tudo no chão. A mãe foi lá, juntou, botou e fechou. Ele foi lá, abriu e botou tudo no chão. Eu disse, minha senhora, eu sou obrigado a me retirar do perto da senhora, porque eu também já fui filho, eu sou pai, sou avô e sou bisavô. Mas eu não concordo com isso, não. Não é que a senhora vai dar um banho no seu filho e pendurar pelo pescoço para enxugar. Não é assim, a senhora não vai enforcar o seu filho. Mas a senhora tem que dar educação, porque olha aqui, ó. A senhora, ele ia fazer o exame agora, já não dá mais para fazer o exame. A senhora perdeu a viagem, perdeu o tempo, está marcado pelo médico, podia outro ter oportunidade, a sua irresponsabilidade aconteceu isso. A mulher ainda achou ruim quando eu disse isso.
Então, veja bem, gente, nós temos que saber criar os nossos filhos, para que eles não passem por dissabores, por problemas, e enverede pelo crime nessa encarnação, e na próxima encarnação ter problemas de cumprimento de tarefa, como essa que acontece, essas mortes coletivas, essas barbaridades. Bom, as expiações não são castigos, são preparação para a nossa melhora. Elas são consequência dos nossos erros. Didática e temporário. O processo expiatório é temporário e proporcional ao erro cometido por cada um. Porque, às vezes, a expiação é mais longa, porque os meus problemas no passado também foram terríveis. E os outros são menores, porque são probleminhas. Não, essa do círculo lá de Niterói, eu vi, 1784 anos depois, é que eles foram cumprir essa tarefa de se regenerar em função do fogo que eles botaram. Mas, nesse período, eles já reencarnaram outras vezes e foram, resolver pequenos detalhes. Né? Porque nos pequenos detalhes nós vamos nos preparando para os grandes detalhes. Se queres ser um presidente da casa, começa a varrer do chão. Olha o exemplo do André Luiz, quando foi para o mundo espiritual. Era médico aí no Guacho, quando chegou lá no mundo espiritual, achou que já estava no hospital, já ia começar de médico. Não, você vai começar limpando o chão. Então, se nós queremos ser grande, nós temos que começar fazendo os pequenos trabalhos, para aprendermos desde lá de baixo até nós chegarmos lá em cima. Olha, as nossas expiações podem ser físicas ou podem ser moral. As expiações morais acontecem quando nós estamos no mundo espiritual. Na erraticidade. O que é erraticidade? Um período entre uma encarnação e outra. Seria assim, tipo uma fila do INSS para ser atendido. Né? Nós estamos naquela fila, um monte de gente esperando a oportunidade para descer, porque nós somos 7 bilhões e 800 milhões de seres vivos na Terra. E no nosso conglomerado no mundo espiritual aqui, tem 3 vezes mais. Deu uns 22 bilhões de espíritos esperando a oportunidade para descer. Tá? Então, quando nós estamos lá, nós também se preparamos, nós também passamos algumas expiações, nós nos preparamos para vir cumprir essas expiações e essas provas aqui na Terra, onde a vida é mais atribulada. Tá? Porque lá no mundo espiritual é muito fácil. Não precisamos falar, um espírito capta que o outro, claro, não são todos os espíritos, tem que ter um certo nível de entendimento, capta o que o outro está pensando. Aqui não dá para captar e cada um esconde. Bom, gente, para encerrar, é que a palestra é meio grandinha, não dá para... Até 10 minutos ainda? Então tá. Então posso até dar uma voltadinha. Não, olha, eu vou contar uma coisa para você. Há pouco tempo eu vou declinar de dizer a casa para... Não vou dizer a casa. Mas eu cheguei lá nessa casa e estava escrito assim, a palestra 30 minutos. Tudo bem. Aqui, como vocês começam a falar, fazer abertura antes, me passaram exatamente 8 horas. Né? E lá, eles me passaram 8h05, como estava 30 minutos, eu sei, 8h35. Quando fez 8h31, o cara levantou lá atrás, o senhor é um irresponsável. E eu falando, aí eu disse, não é comigo, não é possível? Não é possível? Aí ele me chamou, senhor, comigo, sim, senhor, é com o senhor. Senhor, por que eu sou responsável? O senhor não sabe que é até as 8h30? Não. Aqui não está dito que é até as 8h30, está dito que é 30 minutos. Como eles passaram para mim às 8h05, 30 minutos, mais 8h05, tá, para mim dá 8h35. São 8h32 e ainda tem 3 minutos. Mas nós não podemos perder tempo, só acaba logo essa palestra que é o melhor para o senhor. Aí eu falei para a turma, olha, gente, vocês me desculpem, ainda tem alguma coisa para falar, mas como nós estamos, não podemos vir fazer uma palestra só no céu, às vezes nós também vamos no umbral. Também dele a seguir, no umbral. Nós estamos mais ou menos aqui umbralizados, então eu vou terminar para não dar maiores problemas. E olha, uma casinha aqui por perto. Bom, gente, veja bem, não há mortes coletivas sem responsabilidade conjunta. Isso não existe. Não há dor sem motivo, nem efeito sem causa. Mas também não há aflição sem consolação. Deus, junto com as aflições terríveis, Ele bota consolações inimagináveis. Muitas vezes, nós perdemos assim o ser mais querido para todos nós. Quem é o ser mais querido para todos nós? A nossa mãe. Né? A mãe
dá uns cascudos na gente de vez em quando, mas é o ser mais querido. Né? Às vezes nós perdemos a mãe, como eu perdi a minha mãe assim, a minha mãe nunca tinha tomado injeção, tomou a primeira injeção quando eu tinha 61 anos, quase morreu do coração por causa da injeção. E quando chegou em 97, ela tinha 79 anos, ela teve uma infecção intestinal, como ela fazia parte da Unimed, que eu pagava, ela foi lá e disse, não mãe, o doutor gerente aí vai fazer uma limpeza no seu intestino e tal. Ele fez um eletro, aí mandou me chamar, ele é muito meu amigo, só Rafael, pode levar tua mãe, o coração dela tem 79 anos, mas está de uma velhinha de 50. Saí mandando, quando chegou na porta do hospital, deu um infarto fulminante, morreu na hora. Faltava aquilo. Como daqui assim, um aparelho para uma porta do hospital, ela só disse assim, ó, pega uma cadeira que eu estou me sentindo mal. Botei uma cadeira de roda, ela sentou assim, agora aguenta na minha mão que eu não quero morrer sozinha. Eu aguentei assim, ela aguentou assim, firme. Daqui a pouco vi que ela ia soltar, eu falei assim, morreu. Então, gente, o ser mais querido que nós temos na nossa vida é a mãe. Mas muitas vezes nós perdemos a mãe e logo em seguida vem um neto, né? Vem um bisneto. Deus coloca algo para a dor ser menor. Nós temos que ver um cidadão, uma cidadã, um filho, uma filha, nos trazendo mais um membro da família. Isso é a justiça divina nos ancorando, nos preparando. Nós não vivemos só de dor, nós não viemos aqui só atrás de provas e expiações, nós viemos aqui atrás de felicidade, de preparo, de evolução, de entender a vida, mas nós só vamos entender a vida a hora que nós nos sentarmos e estudarmos para saber por que nós viemos, por que um demora mais do que o outro na terra, por que um sofre mais do que o outro, por que um nasce rico e o outro nasce pobre, por que um nasce cheio de defeitos e o outro nasce uma verdadeira estátua da liberdade, de beleza. Deus não é justo? Não, Deus é justiça. Nós é que escolhemos, nós preparamos, nós somos o alfaiate do nosso próximo corpo físico, gente. Se nós queremos, na próxima encarnação, termos um corpo físico pelo menos decente, nós devemos começar a prepará-lo desde hoje. Desde hoje. Primeiro, não ser muito guloso. Né? Não ser muito guloso. Segundo, não ser muito preguiçoso. Dar uma caminhadinha. Não é mais o meu caso, porque hoje se eu for caminhar, vai cair os pedaços pelo caminho. Quando chegar lá na frente, não sobra nada. Então, a turma jovem deve dar uma caminhada, que é muito bom caminhar, porque faz bem o coração. Quando chega uma certa idade, nós devemos ir para uma piscina, aí fazer dentro d'água, porque o impacto do joelho, o impacto do tornozelo, o impacto da bacia é menor. Correr para velho nem se recomenda, porque senão desmonta tudo pelo caminho. Bom, vamos. Diz Allan Kardec, no comentário da questão 738 do Livro do Espírito, dizendo o seguinte, que venha um flagelo à morte ou por uma causa comum. Ninguém deixa de morrer. Pode ser em conjunto ou sozinho. Ninguém vai deixar de morrer, porque isso é uma passagem, morrer é a coisa mais tranquila do mundo. O difícil é desencarnar, gente. Morrer é fácil, desencarnar é que é difícil. Desde que haja soada a hora da partida, a única diferença em caso de flagelo é o maior número que morre junto. Tá? E, finalmente, segundo esclareceu o Espírito Superior, Allan Kardec, na resposta da questão 740 do Livro do Espírito, ele diz o seguinte, os flagelos são prova que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência e demonstrar sua paciência ante a vontade de Deus, que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, amor ao próximo, se não é dominado pelo egoísmo e pelo orgulho. E, finalmente, finalizando, nunca devemos esquecer que Deus não castiga ninguém, já que somos nós mesmos, veja bem, gente, nós mesmos, que comparecemos ao mercado da invigilância, onde cada um adquire nas gôndolas das necessidades as doenças que deseja para tormento próprio. É no mercado da invigilância, umas gôndolas da doença. Essa que me serve, essa nós vamos buscar para nosso sofrimento. Para o espírito que já está em fase evolutiva adiantada, o sofrimento, enquanto está materializado, representa a oportunidade de se regenerar. Então, gente, o sofrimento
por muito triste que seja, um parente nosso, ou mesmo nosso, é salutar para o espírito. Desde que, quando nós estamos doentes, nós ficamos dizendo, Deus não presta. Também tem um detalhe, não adianta nós falar mal de Deus, que ele não se ofende. Quem é que se ofende? Quem se ofende somos nós, que ainda somos imperfeitos e incapazes de entender o sofrimento. Deus nunca vai... Deus, olha, ele é um ser tão puro e tão superior a nós, não vou dizer tão evoluído, porque não é questão de evolução, é questão de superioridade. Ele é tão superior a nós, que mesmo que nós criticamos ele todo dia, ele ainda nos ajuda a nós nos melhorar e trocar nossas ideias, para que no futuro nós tenhamos condições de voltar à Terra, pregando em nome dele. Muito obrigado, muito boa noite, que Deus nos proteja.